Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos para mais uma aula, dessa vez nossa aula 5, onde nós vamos falar aí da metodologia clássica, continuar falando dela. Vamos falar da metodologia evolutiva e vamos também falar da metodologia ágil. Presta atenção aí no tempo de aula, certifique-se que você pode assistir a aula todinha e vamos lá, vamos para o conhecimento. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos iniciar dando uma rápida revisão do que nós vimos na aula anterior. Na nossa última aula, eu dei a introdução sobre metodologias para vocês. Falei o que é a metodologia, falei da sua importância e iniciamos aí falando da metodologia clássica, onde nós falamos aí do modelo cascata. Ok? Foi uma aula de introdução, foi uma aula mais breve e hoje ficou de nós falarmos de todas essas outras metodologias, falar um pouco destes modelos. Então na aula de hoje nós vamos falar aí sobre a prototipação, que é da metodologia clássica, vamos falar sobre os modelos da metodologia evolutiva e também sobre a metodologia ágil, ok? E deixa eu só fazer uma observação. Dependendo de autor para autor de livros que vocês possam ler hoje ou futuramente, pode ser que vocês encontrem algum autor falando que o modelo de prototipação faz parte do método evolutivo, como vão ter autores que vão falar que o modelo de prototipação faz parte de fato do método clássico, ok? Os autores de maior renome e a grande maioria dos autores colocam o modelo de prototipação como parte do método clássico, assim como eu também compreendo desta forma. Então, aqui nas minhas aulas, eu coloquei o modelo de prototipação no método clássico. Porém, tá? Não estranhe se você ver em algum livro aí o modelo de prototipação no método evolutivo, tá? Para você não ficar achando, o professor errou. Não. Isso tem divergências mesmo de autores para autores, tá ok? Então vamos começar em nossa aula de hoje falando sobre o modelo de prototipação. Então o modelo de prototipação, como seu próprio nome diz, ele é focado na criação de protótipos e, claro, no levantamento de requisitos, diferentemente do modelo cascata, onde o cliente só consegue, digamos que usar o sistema na reta final do desenvolvimento, né? O modelo de prototipação ele procura permitir isso antes, logo nas fases iniciais do projeto, de modo a melhorar o levantamento de requisitos e demais definições necessárias ao sistema. Tá? E isso tudo se torna apropriado quando o cliente não definiu detalhadamente os requisitos necessários. E isso ocorre na grande maioria das vezes. Então, enquanto eu for falando, você pode ir acompanhando aí na tela. Às vezes eu posso ler o que está escrito aqui, às vezes eu posso simplesmente explicar, né? Vai aparecer algo na tela, eu vou estar explicando o que está escrito ali, mas você já pode ir lendo e nós vamos ver muitas coisas visuais. Então esteja sempre atento à minha fala e ao que vai estar aparecendo aí na sua tela. Então, o modelo de prototipação é bem simples, pequeno e ele é focado na parte inicial do projeto de desenvolvimento. Esse modelo é importante para esse momento didático e teórico, pois a prototipação ela veio como grande avanço na área de desenvolvimento de sistemas. E nos modelos ágeis que nós vamos ver mais adiante, a prototipação está presente em todo momento dos modelos ágeis, como também dos modelos evolutivos. Então vamos ver aqui na tela. Esse modelo de prototipação ele vai iniciar aqui onde o meu mouse está mostrando, obter requisitos. Então ele vai passar por este momento, ele vai obter os requisitos, desses requisitos obtidos, ele vai fazer uma análise, tá? E a partir dessa análise ele vai fazer um projeto rápido, ele vai elaborar um projeto. Quando a gente fala em elaborar um projeto, é fazer um rascunho, um pré-projeto de como o sistema funcionaria naquele momento. Ok? E aí vai ser construído um protótipo, tá? Quando a gente fala de construção de protótipo, não imaginem... Na verdade, a gente pode imaginar esse protótipo de várias formas, tá? Essa construção de protótipo pode ser tanto um sistema
mostrando o design do sistema, onde o usuário vai poder ver, quem sabe mexer até em algumas coisas. Ou pode ser um sistema, um protótipo com um design mais simples, mas mostrando um pouco das funcionalidades. Ou pode ser um protótipo apenas visual, por imagens, por gráficos, por diagramas, porém buscando mostrar a forma mais prática aí dessa parte do que já foi feito. E claro, após o momento que o protótipo é construído, vai ser feita uma avaliação do protótipo. Essa avaliação do protótipo é feita tanto pela equipe de desenvolvimento como pelo cliente. E aí vai passar pelo refinamento do protótipo. Tá? Após o refinamento do protótipo, volta para obter requisitos. E claro, quando chega aqui no refinamento de protótipo, não quer dizer em hipótese nenhuma que o projeto já acabou, que o sistema já está pronto. Ele vai ficar nesse ciclo aí, ó, por várias vezes. Tá? Por isso que o nome aqui é refinamento do protótipo. Fez a obtenção de requisitos, analisou, elaborou um projeto rápido e construiu um protótipo, um embrião, um bebezinho. Esse protótipo foi avaliado pelo cliente, pela própria equipe e foi feito melhorias. Tirou algo que não precisava e adicionou coisas que estavam faltando e voltou a obter requisitos, ou seja, para melhorar ainda mais, para pegar outras partes. Com certeza os primeiros protótipos ainda não abrange todo o sistema, não é um rascunho de todo o sistema, mas só de uma parte dele. E aí volte-se a levantar outros requisitos para ir construindo as outras partes e assim ir fazendo outros protótipos, melhorando o protótipo existente para devagarzinho ir construindo o protótipo final. Tá? Vamos entender um pouco mais dessas fases aí. Então, nessa primeira fase, obter os requisitos, o desenvolvedor e o cliente definem os objetivos gerais do sistema, identificam quais requisitos são conhecidos e as áreas que necessitam de definições adicionais. Na fase de elaborar o projeto rápido, é o momento de representar os aspectos do software que são visíveis ao usuário, abordagem de entrada e formatos de saída. Como eu falei, é como fazer um rascunho com o que se tem, do que o sistema vai receber como entrada, o que ele vai fazer com isso, ou seja, como ele vai processar e como ele vai mostrar ou gerar resultados. Logo após isso, é a parte de construir o protótipo, que é o momento de implementar, construir. E como eu falei, o protótipo pode ser feito de várias formas, tá? Há diversos modelos de prototipação e o que a gente chama de níveis de fidelidade. Um protótipo ele pode ser desde um desenho representativo em uma folha de papel, claro que algo bem elaborado, né? Até algo com uma elaboração bem mais profissional. E essas diferenças nós chamamos de protótipos de baixa fidelidade, de média fidelidade e de alta fidelidade, tá? E provavelmente eu vou falar um pouco mais disso hoje ainda, mais adiante na aula, tá? Ou quando a gente for ver esse assunto de protótipos. Não se preocupe que nós vamos detalhar direitinho como é feita a prototipação dentre todos esses modelos aí que nós estamos vendo, ok? Mas na aula de hoje nós vamos ver muitos assuntos, muitos, mas nós não vamos nos aprofundar em alguns sim, em outros não. Algumas coisas vão ficar aí para suas pesquisas pessoais. Bom, a próxima fase é a fase de avaliar o produto, onde o cliente e o desenvolvedor avaliam o produto, como mencionei antes. E por fim, a parte de refinamento do protótipo, onde o cliente e o desenvolvedor refinam os requisitos do sistema a ser desenvolvido. Tá? E aí esse ciclo vai ser repetido, até chegar a um momento ideal, um momento em que o sistema está no ponto para de fato ser construído. E aí essa parte de construção do sistema vem aquela parte que nós já vimos em outros modelos, né, do desenvolvimento, a parte da programação, dos testes e por aí vai. Então você consegue observar que esse modelo ele abrange somente a parte inicial do desenvolvimento, né? Que a parte, como eu falei, da construção, ele não está especificando. Ele especifica só esse início de obter os requisitos, montar o protótipo, analisar o protótipo e ir melhorando este protótipo. E isso mostra como é importante essa fase inicial,
e também faz com que esse modelo, posteriormente, fosse unido ao modelo cascata, né? Como eu mencionei na última aula, o modelo cascata ele é adaptável, ele veio se adaptando, ele deu origem a novos modelos e essa prototipação vai ser bastante usado, tanto no modelo cascata adaptável, como também em outros modelos. E aí essa parte de construção do produto, identificando os requisitos, o protótipo deve ser descartado e a versão de produção deve ser construída considerando os critérios de qualidade. Tá? Então, com este modelo, os envolvidos do projeto eles vão verificar as funcionalidades do sistema de maneira simplificada e vão conferir se todos os recursos estão atendendo os requisitos estabelecidos. Aplicando este modelo, os interessados no projeto podem analisar como todas as funcionalidades estão distribuídas, bem como também se a organização do layout está correta, se o sistema oferece uma boa experiência para o usuário, entre outros aspectos importantes. E diferentemente da proposta original que se tem no modelo cascata, neste modelo de prototipação fica mais fácil ver qual será o produto final e já corrigir antes de finalizar o projeto. Então vamos ver alguns problemas que podemos ter aí neste modelo de prototipação. Um deles é que o cliente não sabe que o protótipo que ele vê não considerou durante o desenvolvimento a qualidade global e a manutenibilidade a longo prazo. E alguns desenvolvedores fazem frequentemente uma implementação comprometida, utilizando o que já está disponível, com o objetivo de produzir rapidamente um protótipo, que nós vamos ver mais adiante, que é uma coisa chamada de reuso de software, que tem seus lados positivos, mas também tem seus lados negativos. Então, atualmente, a prototipação é essencial nos modelos de desenvolvimento e está presente já em todos os modelos mais atuais. Porém, no período deste modelo, onde a prototipação estava sendo iniciada, criada, digamos assim, muitos clientes, ao ver um protótipo, já poderiam ou se empolgar e achar que aquilo ali já era o sistema construído e já querer implantar aquilo, ou muitas vezes poderiam se desanimar, porque iriam ver algo com pouca qualidade, algo apresentando falhas por ser simplesmente um protótipo, e poderiam se desanimar, desistir do sistema, desistir daquele projeto, ou querer contratar uma outra equipe. E algumas vantagens do modelo de prototipação é que, ainda que possam ocorrer problemas, a prototipação é um ciclo de vida eficiente. A chave é definir as regras do jogo logo no começo. E o cliente e o desenvolvedor devem ambos concordar que o protótipo será construído para servir como um mecanismo a fim de definir os requisitos. Tá? Se a equipe de desenvolvimento, desde o início, deixa claro para o cliente que aquele protótipo é apenas uma forma deles verem melhor o desenvolver do projeto, o passo a passo do projeto, o cliente ficando ciente disso, o projeto vai fluir com muito mais tranquilidade. Então nós vamos falar muito mais ainda sobre prototipação, porque os demais modelos vão utilizar este conceito que nós acabamos de ver, tá bom? Então o próximo modelo que nós vamos ver é mais um da metodologia clássica, que é o modelo RAD, que o RAD é uma sigla do inglês de Rapid Application Development, ok? Que significa aí desenvolvimento rápido de aplicação. Então, este modelo é um modelo sequencial linear, ou seja, um modelo igual ao modelo cascata, que enfatiza um ciclo de desenvolvimento extremamente curto. Então, sobre o modelo cascata ser adaptável, este modelo RAD é um dos primeiros modelos que evoluíram do cascata. Passou por adaptabilidades, melhorias e chegou a ser publicado. O RAD
É um método que permite uma prototipagem mais rápida e uma entrega interativa do produto final. Hoje em dia, o RAD ainda é bem utilizado, juntamente com técnicas de UML. Como mencionei antes, nós ainda vamos ver sobre o UML na nossa disciplina. Mas o UML é um grande avanço no que diz respeito à construção de sistemas, porque é uma técnica que reutiliza partes já existentes. Então, no modelo RAD, os requisitos devem ser bem entendidos e o alcance do projeto restrito. Cada função principal pode ser direcionada para uma equipe RAD separada e então integrada para formar um todo. E vamos entender um pouquinho mais disso vendo aqui como é a ilustração do modelo RAD. Então nós podemos ver aí que o modelo RAD parece com o modelo cascata, né? Como a gente vê, é linear, um passo após o outro. Após concluir uma etapa, vai para a etapa seguinte e por aí vai. Só que aqui a principal diferença que nós temos é que no modelo cascata nós temos somente um segmento linear. Ou seja, nós vamos pegar o projeto como um todo, vamos analisar os requisitos do projeto como um todo, fazer análise desses requisitos, fazer um protótipo sempre do projeto como um todo e ir caminhando durante essa cascata, durante essas etapas, carregando todo o projeto de uma vez. A principal diferença do RAD é porque ele vai pegar o projeto e vai dividir em pequenos pedaços, como ele chama de componentes ou módulos. Então, inicialmente vai ser feito um estudo sobre esse projeto de desenvolvimento e logo no início já vai separando por partes. Então, eu posso ter no meu sistema uma funcionalidade A, uma funcionalidade B e uma funcionalidade C. Tá? Um exemplo bem simples. E eu juntando essas três funcionalidades, eu tenho o meu sistema geral. Ok? Então, se eu tenho três funcionalidades distintas, mas que vão agir juntas, eu posso preparar uma equipe para tratar da funcionalidade A, outra para tratar da funcionalidade B e outra para tratar da funcionalidade C. Essa equipe 1, ela vai levantar os requisitos específicos do que elas estão fazendo, vão modelar o negócio específico do que elas estão fazendo, a equipe 2 também e a equipe 3 também. E aí cada uma dessas equipes vão seguindo aqueles passos semelhantes ao que nós vimos lá no modelo cascata, onde eles vão fazer a modelagem do negócio, a modelagem dos dados, modelagem do processo, geração da aplicação, teste e modificação. Ou seja, toda aquela funcionalidade A, essa equipe 1 vai fazer tudo o que é necessário até deixar, digamos que ela funcional, ela já desenvolvida, testada e feitas as modificações necessárias. A equipe 2 vai fazer a mesma coisa com a funcionalidade B, a equipe 3 vai fazer a mesma coisa com a funcionalidade C. E aí dessa forma espera-se que os projetos sejam desenvolvidos muito mais rápidos, tendo uma média de 60 a 120 dias para projetos pequenos, tá? Projetos grandes vai durar mais tempo do que isso. Mas quebrando o projeto total em vários pedaços, eu posso ter várias equipes trabalhando. E depois, no fim de todas essas equipes concluírem os seus serviços, eu vou ter apenas um período final para fazer a junção disso tudo e fazer o teste de tudo isso funcionando junto e não isoladamente. Então, alguns problemas que eu posso ter no meu modelo RAD é que exige recursos humanos suficientes para todas as equipes. Tá? Quando eu falo em dividir o projeto em vários pedaços, eu preciso ter pessoas em cada equipe dessa. Tá? Se a gente for parar para pensar, uma equipe de desenvolvimento aí com 10 a 15 pessoas para levar o projeto como um todo, se eu for dividir esse projeto em 5 partes, por exemplo, eu vou precisar de 5 equipes. Então eu vou precisar aí mais ou menos umas 3, 4, 5 pessoas por equipe. Então, querendo ou não, eu teria aí um pouco de 50% ou quem sabe o dobro da minha equipe, de uma quantidade acima da minha equipe padrão para eu poder desenvolver o modelo RAD. Então, outro problema do modelo RAD também é que exige que tanto os desenvolvedores como os clientes estejam cientes e comprometidos com a dinâmica rápida, a fim de terminar o projeto no curto prazo. Então, nos dias atuais, essa dificuldade está um pouco menor, mas ainda é existente, ainda persiste.
Mas assim que esse modelo foi lançado, essa dificuldade era maior ainda. E aí, como nós estamos aqui falando de várias equipes, tá? Vamos usar o exemplo da tela que nós vimos aí do exemplo ilustrativo de 3 equipes. Então, se eu estou falando de 3 equipes, é como se essas 3 equipes fossem independentes. Então, as 3 equipes vão estar o tempo todo querendo marcar uma reunião, querendo saber mais sobre os requisitos do cliente, o que o cliente de fato quer, vão fazer uma modificação, vão fazer um protótipo e vão querer apresentar para o cliente. Então o cliente ele precisa estar ciente também de que ele vai ser mais procurado, de que ele vai ter que dar respostas mais rápidas, que ele vai ter que se separar um tempo maior para estar junto dessa equipe de desenvolvimento para desenvolver o mais rápido possível. Se o cliente não dispor de tempo, se o cliente não dispor de informações em tempo hábil e se também a equipe de desenvolvimento não digamos, vestir a camisa, esse modelo RAD vai tender ao fracasso ou vai tender a não fazer as coisas a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo. E outro problema do modelo RAD é que nem todo tipo de sistema de aplicação é apropriado para o modelo RAD. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas quando nós paramos para ver um sistema, como eu já falei antes, existem sistemas pequenos, médios e grandes, existem sistemas mais simples e sistemas mais complexos. Então, quanto maior e mais complexo o sistema, provavelmente o modelo RAD não vai estar presente naquele tipo de sistema. Né? O modelo RAD não vai conseguir desenvolver com eficiência e qualidade um sistema dessa magnitude. Porque ou vai ser necessário dividir o sistema em bastantes equipes, e isso vai tornar o custo de pessoas muito grande, ou o sistema é um tipo de sistema que não vai conseguir ser dividido em módulos para ser desenvolvido separadamente, porque muitos módulos vão depender de outros módulos para que ele seja concluído. Então isso vai gerar, digamos que, um quebra-cabeças. Então não vai ter como desenvolver um módulo sozinho, mas sim um conjunto de módulos. Mas isso é algo para ser visto com mais detalhes, estudando mais a fundo essa característica do modelo RAD. E quais seriam as vantagens do modelo RAD? A vantagem seria a economia de tempo devido à divisão das equipes e a reutilização dos recursos. E outra vantagem seria a questão da prototipação. Como eu falei, o modelo de prototipação vai ser implantado em vários outros modelos. E aqui no modelo RAD, as equipes, todas essas equipes, elas vão trabalhar fazendo modelagens. Fazendo as modelagens que significa prototipação, tá? Então aquela mesma dinâmica do modelo de prototipação vai acontecer aqui no RAD. Cada equipe vai estar fazendo protótipos da parte do sistema que eles estão fazendo e tanto eles como o cliente vão estar o tempo todo analisando aqueles protótipos. E devido tanto a essa divisão como também a criação de protótipos, se torna mais fácil acompanhar os processos comparado aos outros modelos já existentes. Tá ok? Então dessa forma nós encerramos esses 3 modelos da metodologia clássica. Basta nós falarmos desses 3, que são os 3 principais, tanto no sentido de aplicação como no sentido didático, que foi o cascata, o prototipação e o RAD. Vamos entrar agora na metodologia evolutiva. Existem situações em que a equipe de desenvolvimento necessita de um modelo de processo que possa acomodar um produto que evolui com o tempo. E aí nós estamos falando sobre mudanças de requisito durante a construção desse projeto. Às vezes pode acontecer de você estar 6 meses, 1 ano e meio levantando requisitos, fazendo pré-projetos, e aí acontece que ocorre alguma mudança de requisitos e parte disso tem que ser refeita, ou quase tudo precisa ser refeita. Quando nós temos alguma mudança de data ou alguma data de prazo curtíssimo que precisa ser atendida. E quando os requisitos também precisam ser muito bem detalhados, muito bem definidos e ainda não foram totalmente concluídos. E dessa metodologia evolutiva, o primeiro modelo que nós vamos falar na nossa aula é o modelo incremental. Então, assim como o modelo cascata, o modelo incremental ele também necessita da definição razoável dos requisitos iniciais do sistema. Porém, devido ao escopo geral de trabalho de desenvolvimento, a utilização de um processo puramente linear, como cascata, não é adequado. Então, por isso, aplicam uma parte do modelo de prototipação.
Então o modelo incremental é caracterizado por ele é caracterizado por combinar elementos tanto do elemento cascata, né, do modelo cascata, como também do modelo de prototipação, porém de forma paralela. Então vamos dar uma olhada aqui na ilustração do modelo incremental. Então no modelo incremental tem-se a ideia de desenvolver uma aplicação inicial, apresentá-la ao usuário e evoluir o sistema ao longo do tempo de acordo com o feedback do cliente, do usuário. Com base nessas características, dizemos que frequentemente o primeiro incremento é um produto essencial. Tá? Isto é, os requisitos básicos são atendidos, porém muitos recursos complementares ainda não são entregues. Alguns já até são conhecidos, mas ainda não são implementados. E outros nem conhecidos ainda são. Que é de fato algo normal na prototipação, igual eu falei quando expliquei o modelo de prototipação, né? Muitas vezes o primeiro protótipo vai ser, digamos que um embrião, tá? Às vezes a gente pode até saber um pouco mais deste embrião, mas não temos ainda outros detalhes necessários para incluir aquilo num protótipo, e também existem outras coisas que nós ainda nem sabemos. E aí, através desse ciclo, né, igual nós vimos lá no modelo de prototipação, nós vamos cada vez mais interagindo com o nosso cliente, analisando mais requisitos, buscando mais requisitos, e vamos cada vez mais melhorando o nosso protótipo. Então aqui no modelo incremental, quando nós fazemos isso, esse protótipo a gente já envia para o cliente, ou já apresenta para o cliente, ou muitas vezes a gente pode não mostrar, principalmente os primeiros, para o cliente, mas a própria equipe de desenvolvimento vai fazer uma avaliação detalhada do que aquilo ali está apresentando no momento. Então, de acordo com o resultado do uso disso ou uma avaliação, é desenvolvido o planejamento para o incremento seguinte. E aí o planejamento criado já considera a modificação do produto essencial para a melhor adequação às necessidades do cliente e a entrega de recursos e funcionalidades adicionais. E aí, como eu falei, este processo é repetido após a liberação de cada incremento e se repete até que seja criado o produto completo. Então, diante disso, o objetivo do modelo incremental é a entrega de um produto operacional a cada incremento, onde os primeiros incrementos são versões seccionadas do produto final. Portanto, o desenvolvimento incremental é particularmente útil nos casos em que não há pessoal disponível para uma implementação completa na época de vencimento do prazo estabelecido para o projeto. Assim, os primeiros incrementos podem ser implementados com uma quantidade menor de profissionais. E aí, depois disso, se o produto inicial for bem acolhido, aí mais profissionais, se for necessário, pode ser acrescentados à equipe para o desenvolvimento do incremento seguinte. Então aqui você pode não associar isso ao que nós vimos do modelo cascata e da prototipação, mas essa ilustração diferente quer dizer a mesma coisa daquilo que nós vimos, só que de forma junta, tá? Essa descrição geral é o levantamento de requisitos. Estamos levantando o máximo de requisitos necessários, ou seja, tentando descrever de forma geral o sistema. Desse levantamento de requisitos, nós vamos para essa parte vermelha. Essa parte vermelha aqui é uma parte só, ok? É o módulo central, digamos assim. E aqui, a partir do momento que nós levantamos todos esses requisitos, eles vão para o quê? Para a parte de análise, tá? Veja que aquelas fases que nós vimos nas aulas anteriores, aquelas fases estão presentes em praticamente todos os modelos, tá? Levantamos os requisitos, vamos agora analisar esses requisitos. Após fazer a análise, vamos fazer o projeto. Depois do projeto, nós já vamos fazer uma codificação. Essa codificação, eu já não estou finalizando o meu sistema, não. Essa codificação é porque eu estou criando um protótipo, tá? E aí eu vou fazer o teste desse protótipo, né? Claro, porque o protótipo, por mais simples que seja, principalmente na fase inicial, ele precisa ser testado. Eu não vou chegar com o protótipo sem testar para o cliente, chegar lá o protótipo nem abrir, tá? E quando eu estou fazendo esse incremento na primeira vez, para onde é que eu vou? Essa setinha que está sendo do teste, ele vai para onde? Ele vai para a versão inicial. O que é essa versão inicial? É a versão do meu primeiro protótipo, tá?
Aí a setinha vai, eu fiz o meu primeiro protótipo, analisei, mostrei para o cliente, discutimos um pouco mais e eu volto para cá. Tá? Então esse momento do cliente fazer essa análise da versão inicial é o momento onde eu posso entender melhor o que ele quer, levantar mais requisitos, fazer modificações importantes no meu projeto e eu volto aqui para a minha fase de análise, tá? Onde eu vou analisar novamente os novos requisitos, os requisitos que ainda estavam em abertos, vou poder detalhar mais e vou fazer todo esse ciclo novamente. Via de regra, o modelo incremental ele vai ter somente uma versão inicial. Depois ele vai ter várias versões intermediárias, tá? Eu posso ter uma versão intermediária, 2, 3, 4, 5, 6. Vai depender aí do andamento desse projeto, tá? Eu posso fazer esse ciclo entre a versão intermediária e essa parte vermelha aqui várias vezes. E a versão final vai ser de fato a finalização aqui do meu sistema. Então, para você entender um pouco mais do que eu falei, vamos acompanhar aí, ó. A versão inicial é frequentemente o núcleo do produto, a parte mais importante. O objetivo é trabalhar junto do usuário para descobrir seus requisitos de maneira incremental até que o produto final seja obtido. A evolução acontece quando novas características são adicionadas à medida que são sugeridas pelo usuário. Este modelo é importante quando é difícil estabelecer a priori uma especificação detalhada dos requisitos. O modelo incremental é mais apropriado para sistemas pequenos, e as novas versões podem ser planejadas de modo que os riscos técnicos possam ser administrados. Então, alguns problemas que o modelo incremental pode apresentar é porque podem surgir problemas relativos à arquitetura do sistema, porque nem todos os requisitos estão reunidos na frente de todo o ciclo de vida do software. E o modelo incremental precisa ser relativamente pequeno. Então, por isso que o modelo incremental ele não é recomendado para sistemas muito complexos e sistemas muito grandes. Porque quando nós falamos de algo grande, algo complexo, ele tem toda uma estrutura. Tá? Imagine aí, você construiu uma casa, somente o térreo, né? Uma sala, 2 quartos e cozinha. Agora imagine você construir uma casa onde vai ser uma casa com 2 andares, vai ter suíte em todos os quartos, vão ter 5 quartos, sala, vai ter uma varanda nos fundos, a complexidade aumenta. Então, caso você não tenha de fato uma planta, um planejamento bem feito, você pode ter ali um quarto maior do que o outro, sendo que, vamos supor que fosse para ser todos do mesmo tamanho, uma parede com a inclinação errada, uma parede mais torta, um chão que ficou mais alto, uma inclinação que ficou diferente. Porque como o sistema é mais robusto, a construção vai ser mais detalhada. Então, quando o sistema é maior, se não tem um planejamento feito antes, uma arquitetura, um esqueleto feito antes, esse projeto não vai ser adequado, porque vai gerar alguma confusão, vai gerar algum nó, onde vai chegar no momento desse sistema em que tanto a equipe de desenvolvimento como até o cliente já vão estar perdidos sem entender para onde ir. E aí para voltar, para corrigir, vai levar praticamente o mesmo tempo que já levou para construir o que já foi feito. Tá? A gente costuma dizer que 6 meses de erro no desenvolvimento vai gerar de 3 a 6 meses de correção. E algumas vantagens do modelo incremental seria que entregas parciais facilitam a identificação e correção de erros entre os componentes de software. E necessidades não especificadas nas fases iniciais podem ser desenvolvidas nos incrementos. E os incrementos podem ser desenvolvidos por menos pessoas. Bom, então vamos falar agora do modelo espiral. O modelo espiral é uma evolução, é uma adaptação das mais robustas aí comparada ao modelo cascata. E ainda hoje em dia é um modelo bastante utilizado, tá? Então, este é um modelo de desenvolvimento de sistemas evolucionário. O que significa evolucionário? Vem de evolutiva, metodologia evolutiva. E além dele ter processos que vêm evoluindo de forma que segue regras como o modelo cascata, ele também é iterativo como a prototipação. Então esse modelo espiral fornece um grande potencial para que nós tenhamos um desenvolvimento, né, de uma forma bem completa. Então, como está escrito aí na tela,
O modelo espiral acopla a natureza iterativa da prototipação com os aspectos controlados e sistemáticos do modelo cascata. O modelo espiral é dividido em uma série de atividades de trabalho ou regiões de tarefa. E existem tipicamente de 3 a 6 regiões de tarefa, tá? Dependendo da equipe, do projeto, do gestor, né, do gerente de projetos, ele pode utilizar o modelo espiral, variando aí de 3 a 6 regiões. Nós vamos entender um pouquinho mais disso agora, tá bom? Então, a ilustração do modelo espiral é o que? É uma elipse. Agora eu vou fazer uma hipnotização em vocês aí. Mas nós vamos iniciar a explicação no modelo espiral de 4 regiões. Então, a primeira região é a região onde nós vamos determinar objetivos, alternativas e restrições. A segunda região é onde nós vamos avaliar alternativas e identificar e resolver erros. A terceira região, nós vamos desenvolver e verificar o produto no próximo nível. E a quarta região, vamos planejar a próxima fase. Vou começar explicando sobre o modelo espiral de 4 regiões, porque geralmente ele é o mais utilizado, utilizando somente as 4 regiões. Então, nessa primeira aqui, região ou primeira etapa, são definidos objetivos específicos para as fases do projeto. São identificadas restrições sobre o projeto e o produto, e é projetado um plano de gerenciamento detalhado, como também são identificados riscos do projeto. A partir deste período do modelo espiral, essa época em diante, em todos os modelos de desenvolvimento de software, a palavra risco, gestão de riscos, vai ser bastante utilizada. Tá? É uma área que nos últimos 30 anos cresceu bastante. Esse termo, gestão de risco, é cada vez mais importante, não somente no desenvolvimento de software, como também em outras áreas de outros tipos de desenvolvimento. Já nessa segunda região, ou segunda etapa, para cada um dos riscos identificados, vai ser feita uma análise detalhada e vai ser executada algo, né? Algum passo, alguma ação para que seja reduzido o risco. E dependendo dos riscos, vão ser tomadas algum tipo de estratégia alternativa para que esse risco seja controlado ou que o nosso sistema já esteja preparado para caso isso ocorra. E além disso, essa região 2, ou essa etapa 2, vai ser a parte onde vão ser feitos os protótipos, desde os mais simples até os mais detalhados. E depois da avaliação de risco, na terceira região aí, um modelo de desenvolvimento no sentido de especificações de linguagem, especificações de design e etc., é escolhido para o sistema. E nessa última região aqui do projeto, é revisto e é tomada uma decisão de continuidade do projeto ou se o projeto já acabou. Se é decidido continuar, são projetados planos, é a parte onde são feitos planos, replanejamentos sempre para as fases seguintes, ou para o ciclo seguinte, ou o próximo loop. São os 3 termos utilizados no modelo espiral. Vou para a fase seguinte, quando ele diz fase é vir para o outro lado, né? Que é o que? É a região, a etapa. Ou ciclo seguinte, tá? Quando ele fala ciclo, é dar a volta toda. Ou loop, que também significa dar a volta toda. Então, no modelo espiral, nós sempre iniciamos pelo centro e prosseguimos no sentido horário. Então, para essa nossa imagem aqui, ó, o centro está aqui, ó, na região 1. Vamos começar na região 1 e seguir no sentido horário. Vou vir aqui para a região 2, venho para a região 3, venho para a região 4, volto para a região 1. Vou para 2, 3, 4 e por aí vai, ó. Fazendo esse ciclo aqui, igual o nosso espiral mostra aí pra gente. Como eu falei, a este movimento de sair da região 1, ir para 2, para 3, para 4 e voltar para 1, nós chamamos de loop ou de ciclo. A cada loop, a cada ciclo que nós fazemos, mais riscos nós consideramos, mais riscos nós analisamos e mais riscos nós planejamos estratégias ou tomamos ações necessárias para resolvê-los.
Tá? Então vamos entender melhor essas regiões, a região 1, 2, 3 e 4, porque esse modelo é um modelo bastante importante para tanto nós revisarmos e vermos os conceitos dos modelos anteriores, como também para nós vislumbrarmos melhor os modelos que ainda estão por vir. Para ficar melhor de entendermos, vou dar aqui um zoom na nossa tela. Aqui são os quadradinhos que eu tinha colocado para mostrar que é o loop, né, é feito começando do 1 para o 2, para o 3 e para o 4. Então deixa eu dar um zoom aqui para nós entendermos melhor a nossa tela. Então esse loop mais interno, esse loop onde nós vamos sair do 1 para o 2, para o 3 aqui embaixo, o 4 e voltar, é chamado de loop interno, né, o loop mais interno. E é um loop onde ele está concentrado nas possibilidades do sistema. Como nós já vimos, é onde está iniciando. Então é a parte onde nós vamos levantar os primeiros requisitos, né? Então, logo aqui na região 1, vai ser a parte de analisar e determinar. Então, analisar e determinar o quê? Os requisitos levantados. Eu vou estar aqui levantando requisitos, analisando esses requisitos e determinando qual requisito é bom, qual requisito é ruim, qual requisito eu vou usar, qual requisito eu não vou usar. E assim nós vamos aqui para a região 2. A região 2 ela é dividida em duas subseções. Tá? A primeira subseção é a análise dos riscos. Logo no início eu já consigo ver esses requisitos, já consigo montar algum rascunho, já consigo montar um mapa mental e com isso eu já consigo vislumbrar os primeiros riscos. Tá? E aí vislumbrando os primeiros riscos, claro, eu já consigo iniciar o meu pensamento estratégico para solucionar esses riscos. E a partir daí eu já começo a construir o primeiro protótipo. Então veja que a partir de agora o protótipo vai estar incluso aí em todos os outros modelos que nós vamos ver. Já levantei requisitos, os primeiros, já analisei, já determinei, já analisei alguns riscos e já estou aqui construindo o meu primeiro protótipo. Tá? Provavelmente esse primeiro protótipo, como eu falei antes, o protótipo não é de fato um sistema, não no início, mas pode ser muito bem um mapa mental, um diagrama, algo feito e algum software, né? Muitas vezes a gente usa CADs para fazer o desenho desses primeiros protótipos. Vindo aqui agora para a parte de baixo, nós vamos para a região 3. A região 3 também é dividida em duas sub-regiões aí, tá bom? Então aqui na região 3, a primeira atividade se dá com o desenvolvimento de uma especificação do produto, que é aqui na parte de definindo operação. E aí as próximas passagens, né, ou seja, os próximos ciclos, vão ser usados para aprimorar cada vez mais os protótipos, testar cada vez mais esses protótipos e assim sucessivamente evoluir para versões cada vez mais sofisticadas do sistema. E aí chegamos aqui na região 4, onde cada passagem pela região 4, como mencionei antes, é a parte do planejamento, onde vão ser criados novos planejamentos, onde vão ser feitos reajustes nos planejamentos do projeto, são feitos também reajustes no cronograma, nos custos do projeto, tanto com que a equipe de desenvolvimento teve de feedback nas suas simulações, nos seus protótipos, como também de respostas que obteve do cliente, tá bom? E aí, após nós passarmos por essa região 4, nós finalizamos o nosso primeiro ciclo, nosso primeiro loop. Tá? Se o loop mais interno ele é mais preocupado com as possibilidades, agora o nosso loop seguinte ele é mais preocupado com as definições, tá, do sistema. Ele é preocupado em concluir os requisitos. E aqui novamente nós vamos levantar mais requisitos, analisar os requisitos que nós já temos, vamos revisar requisitos que precisam de mais detalhes, requisitos que não foram bem definidos e vamos mais uma vez determinar quais requisitos vão ser usados, como vão ser usados e quais não vão ser utilizados. Ao passar por este momento aqui, geralmente isso ocorre no segundo, no máximo no terceiro ciclo, né, loop, nós já vamos ter a grande maioria dos requisitos já levantados, já analisados. Claro, nós não vamos parar de levantar requisitos, não vamos parar de revisar requisitos, mas a grande maioria dos requisitos neste momento já é para ter sido levantado, analisado e determinado. E aqui nessa segunda região,
Vamos mais uma vez fazer a análise dos riscos, que agora com certeza foram identificados, foram levantados mais riscos, então vai ser feitas as estratégias, as soluções para eles, e vamos fazer o protótipo 2, o segundo protótipo, que com certeza vai ser um protótipo bem melhor do que o primeiro, né? Mais implementado. Concluindo aqui a segunda região, vamos aqui para a parte de baixo do nosso espiral, vamos entrar na nossa região 3. Aqui neste momento nós vamos fazer várias simulações com o protótipo criado aqui na região 2, tá? E já vai iniciar a criação dos modelos, ou seja, a criação do projeto, dos diagramas. E aqui nessa parte também é onde nós vamos fazer os requerimentos de SW. O que é SW? SW é a sigla para software, tá? Requerimentos de software vem de requisitos. Quais são os requisitos de software que nós precisamos? O nosso sistema vai precisar, por exemplo, de um leitor de digital, vai precisar de uma catraca, qual tipo de computador ele vai funcionar, qual tipo de computador ele precisa ter de configurações para suportar esse sistema. E aí nós vamos passar pela validação de requisitos, que é a validação desses requisitos levantados para o software. Após isso, vamos aqui para a região 4, que sempre será a região dos planos, dos planejamentos. E aqui vai ser o momento onde fazer um plano de desenvolvimento do sistema. Logo após, voltamos aqui para a primeira fase e concluímos mais um ciclo. Já passamos por um ciclo interno, um segundo ciclo, e agora nós vamos iniciar o terceiro ciclo. Lembrando, o ciclo mais interno é preocupado nas possibilidades do sistema, o segundo ciclo é mais preocupado em definir o sistema, agora o nosso terceiro ciclo ele vai se preocupar mais em projetar o sistema. E aqui na região 1 vamos analisar, revisar e determinar, analisar novos requisitos que foram levantados, que foram necessários levantar, fazer análise de requisitos que ainda estão em aberto, que ainda precisam de mais detalhes, como também analisar, revisar e determinar requisitos relacionados ao software também, tá? Tudo entra aqui digamos que no pack, na bagagem dos requisitos. Feito isso, nós vamos para a região 2, que sempre é aprimorando cada vez mais os riscos, detalhando cada vez mais esses riscos e buscando soluções e fazendo novos protótipos cada vez mais detalhados, cada vez mais implementados e cada vez mais fora do papel e mais automatizado, né? E aí chegamos em um dos pontos mais complexos e mais importantes também deste momento de desenvolvimento, que vai ser na região 3, onde nós vamos fazer simulações com o protótipo 3, né? O protótipo criado aqui nesse ciclo. Vamos continuar aprimorando os modelos, finalizando os modelos, vamos fazer benchmarks, o design do produto e o design V&V. Bom, quando nós falamos de benchmarks é uma modalidade de testes, tá bom? Então tem a ver aí com as simulações, são testes relacionados ao desempenho. É o momento que será colocado à prova de fogo o poder de processamento do sistema. E claro, um sistema não pode ter um poder de fogo por si só. No ciclo anterior, nós fizemos aqui os requerimentos de SW, ou seja, os requerimentos de software. Então, o nosso sistema ele vai ficar instalado em máquinas, em computadores. Então, o hardware das máquinas também vai influenciar aqui no nosso teste de benchmarks. Então, aqui são feitos vários testes em máquinas com hardware diferentes. São feitos testes com partes de códigos diferentes, tá? Neste momento, a equipe não vai ter só um protótipo. Provavelmente vai ter mais de um protótipo, porque podemos implementar, né, na programação nós podemos implementar uma solução de várias formas diferentes. Então a gente pode fazer esse teste. Será que essa forma de buscar a solução disso, né, com essas linhas de códigos, é melhor do que essa outra aqui? Será que a combinação do código desse módulo com o código desse outro módulo dá certo, ou é melhor usar um outro tipo de código? Tá? Então aqui é o momento onde nós vamos fazer vários, claro, não vamos sair testando, mudando uma linha de código aqui e acolá em tudo, mas sim mudanças significativas.
tá? Então eu posso pegar mudanças significativas no meu código, em partes diferentes desse código, e fazer simulações, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o protótipo A, tenho o protótipo B e tenho o protótipo C. Todos esses protótipos vão fazer a mesma coisa no fim das contas, mas eles foram feitos com partes de código diferentes, ok? Vamos ver como é que eles vão se sair utilizando este hardware, utilizando esse computador aqui, tá? Então, eles podem ter resultados diferentes, eles vão ter resultados diferentes. Aí, além de fazer esses testes, vão fazer também testes no hardware. Será que esses hardware que eu levantei aqui nos meus requerimentos SW, será que eles são suficientes? Como será que o sistema vai se comportar com eles? Será que se eu melhorar um pouco mais o hardware, eu vou ter um desempenho bem melhor ou não? Será que se eu piorar um pouco o hardware, o meu sistema continua estável, continua com resultados satisfatórios, ou ele vai perder bastante a sua qualidade? Então todos esses testes aí vão visar no fim uma comparação para decidir o melhor desempenho. E aí nós não vamos entrar muito em detalhes aqui sobre benchmarks, tá? Benchmarks são testes não feitos somente na área de software, tá? São testes feitos em vários tipos de áreas. Então você pode até pesquisar um pouco mais. E os principais testes de benchmarks que nós temos na área de software são os testes de benchmarks sintéticos e os benchmarks de aplicação. Tá bom? Mas, como eu falei, é muita coisinha que está incluso nessas metodologias e nós não vamos nos aprofundar nessa parte de benchmarks, tá? O intuito é nós vermos cada modelo com uma visão geral. Alguns pontos eu vou especificar um pouco mais agora, outros nós vamos ver adiante na disciplina. Ainda mais porque nós vamos ver em detalhes todas essas fases aí que vai pegar praticamente quase toda a nossa disciplina, tá? Tem alguns outros pontos que outras disciplinas vão abordar isso com vocês. E claro, muitas coisas também vai aí do próprio interesse de cada um de pesquisar e ir atrás disso daí. Quando eu comecei a estudar sobre mercado financeiro, uns 6 anos atrás, havia pouco material didático de qualidade disponível e também em português. Então, o pouco que eu via, o pouco que eu lia, eu ia anotando os termos que não eram bem explicados, mas que eu via com frequência, que eu percebia que era importante, eu ia atrás, eu pesquisava especificadamente, né, sobre aquilo, e assim eu fui aprendendo mais e mais. Bom, e nessa região 3, outra coisa muito importante é o design V&V. Como você pode ver, aqui nós temos uma dupla de vez, né? Essas duplas de vez significam verification e validation, né? Verification and validation. Ou seja, verificação e validação. É um ponto muito importante do projeto. E dependendo do que se destina o sistema, ele pode se tornar ainda mais importante. Saiba que existem algumas empresas de desenvolvimento de software que a sua especialidade é somente voltada para essa parte aí de design V&V, tá? Então daí você tira a importância dessa fase no desenvolvimento. E sem entrar muito em detalhes sobre o design de V&V, a melhor forma de darmos um conceito para isso é que é uma fase de validar o funcionamento ou as ações geradas pelo sistema, realizando testes para provar que o sistema construído funciona corretamente e atende os requerimentos do usuário final, como o usuário pretendia, como o usuário solicitou, tá? E para realizar esses testes são feitas N verificações, ou seja, dependendo do projeto pode ser solicitado 3 tipos de verificações ou 5 tipos de verificações e por aí vai. Por isso o nome, né? V&V, Validation e Verification. Então vão ser feitas várias verificações e essas verificações precisam ser validadas, ou seja, precisam ser aprovadas. E por se tratar de verificar e validar certas áreas dos sistemas, dependendo de onde o sistema vai atuar, isso se torna ainda mais importante, como mencionei antes. E tem designs de V&V que recebe até selos, como o selo da ISO e outros selos de qualidade. Uma vez fui chamado para realizar um teste para fazer parte de uma equipe de desenvolvimento que estava desenvolvendo um sistema para um hospital particular. Eram somente 2 pessoas que seriam selecionadas para trabalhar na equipe de desenvolvimento.
E, infelizmente, né, naquela época, eu não passei na segunda bateria de testes. Porém, das duas pessoas que foram selecionadas, um deles era um amigo meu, então eu pude acompanhar um pouco o projeto de desenvolvimento que ele sempre me mostrava, vez e outra a gente conversava sobre o que estava acontecendo lá. E foi nessa época, há quase 10 mil anos atrás, que eu tive contato com essa área do design vem ver. Até então eu nem fazia muita ideia do que isso daí era. Eu sabia que existia, mas não sabia em que parte do projeto isso se encaixava. Achava até que era algo fora do projeto de desenvolvimento. Mas como era um projeto para um hospital, os sistemas na área médica é altamente rigoroso essa parte, né? E tem até um guia de controle com regras, recomendações de como criar sistema para ambientes médicos, que é, se eu não me engano, o nome é Guia de Controles FDA, né? Se eu não me engano, essa que é a sigla. Que fica até mais um termo aí para você pesquisar e ir atrás. Mas vamos continuar aqui com a explicação do modelo espiral, porque ainda tem muito assunto pela frente. Quis apenas falar um pouquinho de benchmark e o design vem ver, porque eu sei que muitos de vocês provavelmente ficaram se perguntando na hora que eu estava lendo aqui sobre esses nomes dessa região, né? Então, após concluirmos aí a região 3, nós vamos aqui para a região 4, onde vai ser a parte de integração e plano de teste, tá? O que significa isso daqui? Todo o nosso projeto já está todo detalhado, todo no ponto de ser de fato construído, de fato implementado, tá? Desenvolvido a parte de código. Então, dentre todos os diagramas que nós temos, os protótipos, os requerimentos de SW, design, já está tudo desenvolvido. Então, é o momento de integrar tudo isso, fazer o protótipo final, o diagrama, não é nem o diagrama final porque são vários, né? Mas é como se você pegasse o rascunho final para, de fato, ser desenvolvido, ser codificado, tá? É feito os planos de testes para planejar como vai ser feito os testes, tanto dessa integração feita como os testes do que vai ser desenvolvido agora no nosso, né, último ciclo dessa parte didática, tá? Aqui eu mostrei um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, ou estamos indo para o quarto. Não é obrigatório que seja 4 ciclos, ok? Dependendo da equipe de desenvolvimento do projeto, isso daí pode acontecer em 5 ciclos, 6 ciclos, mas é no mínimo 4 ciclos para que o modelo espiral seja desenvolvido. Então chegamos agora no nosso loop mais externo, que é o loop da construção do sistema. Tá? Aí são feitas aqui na primeira região as últimas análises, revisões e determinações. Então aqui na região 2 é feita as últimas análises de riscos. É criado o último protótipo, chamado protótipo operacional, onde vai ser a coisa mais realística, digamos, do projeto final. E aí chegamos aqui na região 3, onde são feitas as últimas simulações e os últimos benchmarks com o protótipo final, tá? O protótipo final não é um protótipo feito à pressa ou de qualquer jeito, para que dessa forma sejam feitas simulações e os benchmarks já em cima do produto final. E aí, após todos esses testes feitos em cima dessa codificação final, aí sim nós vamos vir aqui para o design detalhado do sistema, tá? Onde já vai ter sido visto na fase anterior, né, a parte de design. Quando a gente fala de design, é o design visual, tá? As telas, as cores e por aí vai, ok? Então aqui vai ser feito o design detalhado, ou seja, vai melhorar ainda mais essa parte visual, o que deu certo, o que não deu, o que faltou adicionar, o que viu de melhorias. É finalizado aí o código, tá? Como foi feito testes em cima da codificação final, provavelmente vai ter algo a ser melhorado, tanto de desempenho, relacionado a desempenho, como algum erro, como a parte visual também precisa de alguma implementação que vai envolver algum código. Então é feita a codificação final nesse momento aqui. E depois é feito vários testes. Teste de unidade, teste de integração e teste de aceitação. Feitos todos esses testes, tendo todos sido aprovados, nós vamos vir aqui para a região 4, que é a região final, que vai ser a região da fase da implantação.
Como nós já vimos antes, implantação já é o momento em que o sistema é implantado, é entregue ao cliente, é colocado lá em funcionamento na empresa. Depois disso, tchau e benção, acaba o espiral. Então, como nós podemos notar, visto todos esses loops aí no modelo espiral, é diferente de outros modelos que determinam quando o software é entregue. O modelo espiral ele pode ser adaptado a cada entrega, a cada protótipo, a cada simulação feita, a cada benchmark feita, a cada apresentação para o cliente, ok? E o projeto só vai finalizar quando o cliente fica de fato satisfeito, ou claro, quando de fato a data encerra, né, a data, o período, o prazo para o desenvolvimento daquele projeto. Então vimos aí de forma rápida as 4 regiões, né, o andamento por todas as fases aí do modelo espiral. Porém, lembre-se que o modelo espiral ele pode variar de 3 a 6 regiões. O mais comum são 4, tá? Mas se a gente for linkar aqui quais regiões são mais usadas, em segundo lugar eu digo que seria a de 6 regiões, tá? E no modelo espiral de 6 regiões nós teríamos aí uma ilustração semelhante a essa, ok? Não vou fazer a mesma explicação de antes, mostrando fase por fase, porque nós teríamos várias repetições do que nós já vimos, tá? E aí fica também para você pesquisar um pouco mais sobre o modelo de 6 regiões, ok? Mas só para a gente entender um pouco aqui o modelo de 6 regiões, a primeira região seria a comunicação com o cliente, segundo, voltado somente para o planejamento, a terceira seria voltada para análise de riscos, a quarta seria para engenharia, a quinta, construção e liberação, e a sexta região, avaliação do cliente. E como eu falei no início da explicação, o modelo espiral ele é utilizado hoje ainda, ele é largamente utilizado e é considerado uma abordagem realista para desenvolver sistemas em larga escala. Então as fases mostradas nessa explicação que eu mostrei aí das 4 regiões, elas são meramente exemplos, tá? Elas podem variar de equipe para equipe desenvolvedora. Neste modelo não existem fases fixas e a gerência decide como estruturar o projeto em fases. Então, de forma didática, mostrei as 4 regiões por ser uma das mais utilizadas e aquelas fases que nós conversamos aqui, elas podem ser, dependendo do projeto, menos fases ou podem ser mais fases, ok? Tudo vai depender aí da gerência, ou seja, do analista-chefe da sua equipe de desenvolvimento. Algumas vantagens aí do modelo espiral é que ele engloba as melhores características do ciclo de vida clássico e da prototipação, porém adicionando um novo elemento, que é a análise de risco. Segue a abordagem de passos sistemáticos do ciclo de vida clássico, incorporando-os numa estrutura iterativa que reflete mais realisticamente o mundo real. Usa a prototipação em qualquer etapa da evolução do produto, como um mecanismo de redução de riscos. É uma das abordagens mais realísticas para o desenvolvimento de sistemas em grande escala e usa uma abordagem que capacita o desenvolvedor e o cliente a entender e reagir aos riscos em cada etapa evolutiva. Alguns problemas do modelo espiral. Pode ser difícil convencer os clientes que uma abordagem evolutiva é controlável. E lembrem, quando nós falamos de abordagem evolutiva, nós estamos falando de sistemas que evoluem, ou seja, que têm modificações durante o seu desenvolvimento. Por isso que a cada ciclo, lá na nossa primeira região, era feita a análise dos requisitos que precisavam ser mais detalhados, dos requisitos que ainda estavam em aberto e de novos requisitos que eram descobertos a cada ciclo, a cada teste. E claro, dependendo aí, né, como a gente está falando de abordagem evolutiva, a qualquer momento o sistema poderia receber alguma modificação, ou para adicionar certas funcionalidades, certas partes, ou quem sabe retirar, ou quem sabe o contexto empresarial, o ambiente empresarial teve uma grande mudança e muitos dos requisitos, até do que já tinha sido inserido no nosso planejamento, no nosso protótipo, precisasse ser revisto.
tá? Então, o modelo evolutivo, de fato, ele precisa estar preparado para isso. Exige considerável experiência na determinação de riscos e depende dessa experiência para ter sucesso. A análise de risco é uma área de desenvolvimento de sistemas e de outros ramos, digamos que nova, tá? Quando a gente fala que algo tem 20 anos, 30 anos, para a informática é algo muito novo. Por mais que essa parte de hardware da informática avança muito rápido, a parte de técnicas lógicas e de técnicas de desenvolvimento, isso é considerado algo novo. O modelo não é tão antigo e é considerado uma das melhores adaptações do modelo cascata. Porém, todo modelo precisa de muitos anos para ter uma eficácia comprovada e ter mais aceitação. Quando nós falamos de eficácias comprovadas, nós estamos falando de números. Então, números que comprovam eficácia, números que comprovam isso e aquilo, não são números colhidos da noite para o dia. Tá? Eu costumo falar na área de investimentos que estratégias consistentes, né? Ou seja, estratégias que tendem a dar certo por um longo período de tempo, o próprio nome diz, é um longo período de tempo. Eu preciso testar, por exemplo, a estratégia por um ano ou mais, para ver se a assertividade dela foi positiva durante aquele ano. Então, quando a gente para falar em metodologia de desenvolvimento, isso também existe muitos anos. Quantas realidades, quantos tipos de projetos, quais os tamanhos dos projetos que essa metodologia desenvolveu, né? Quais equipes diferentes utilizaram a metodologia e tiveram sucesso. Então, toda essa numerologia precisa ter uma eficácia comprovada para que ele seja cada vez mais aceito. E aí, para finalizar a parte da metodologia evolutiva, nós temos aí um último modelo que eu não vou entrar tanto em detalhe nele, porque ele já vai usar novos conceitos que, para você entender melhor ele, você precisa já saber um pouco desses conceitos. E são conceitos que nós ainda vamos ver aqui na nossa disciplina. Então, é o modelo de montagem de componentes. O modelo de montagem de componentes incorpora muitas características do modelo espiral. E ele usa tecnologias orientadas a objeto. E aí, quando nós falamos de orientação a objetos, é um assunto que precisa ser visto com calma, senão embaralha a mente das pessoas, e nós vamos ver isso ainda mais adiante no nosso curso. Quando projetadas e implementadas apropriadamente, as classes orientadas a objetos são reutilizáveis em diferentes aplicações e arquitetura dos sistemas. E aqui é outra área de ensino, quando a gente fala de reutilização, como já mencionei antes, o ML. O ML é uma área de estudo onde nós vamos ver sobre as reutilizações. Quando nós falamos modelo de montagem componentes, esses componentes são componentes, são trechos de códigos já feitos e que podem ser reutilizados. Tá? Então nós precisamos entender vários outros conceitos antes de vermos em detalhes esse modelo. Tá? Mas para você ver um pouquinho a ilustração dele, aqui nós temos a ilustração deste modelo, bem parecido com o modelo espiral, né? Então já fica aí sendo mais uma dica para você pesquisar sobre este modelo, né? Caso você deseje, dentro de várias outras coisas que já tem para você pesquisar aí sobre essa aula, né? Então vocês conseguem ver aí como ele é parecido com o modelo espiral, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é diferente. E claro, ele é orientado a objetos. E se você tiver notado aí, visualmente a principal diferença nesses exemplos foi que neste modelo aqui ele tem somente 5 regiões, né? A gente viu lá no cascata 4 regiões e 6. E aqui nós temos 5. E aí você consegue observar, se você tiver prestado atenção, que a região 4 deste modelo é a junção da região 4 e 5 do modelo espiral. E quando a gente fala de modelo de montagem de componentes, é nessa região 4, você até pode ver que nessas fatias aqui de pizza, né? Nessas fatias aqui do modelo espiral, a região 4 é a maior região, porque é exatamente aqui onde vai ocorrer a grande diferença relacionada à orientação de objetos e à UML.
Bom, para encaminharmos nossa aula para o final, vamos falar da última metodologia, que é a metodologia ágil. Sei que você já pode estar um pouquinho cansado de tanto ouvir minha voz, de tanto ver etapas, de tanto ver fase, mas chegamos em mais um ponto importante desse assunto de metodologias de projeto, porque as metodologias ágeis são as mais recentes. Começou aí como uma Cinderela ou um príncipe encantado, e ainda hoje muitos ainda veem dessa forma, mas muitos também já veem essa Cinderela sem salto, com a cara de bruxa, ou príncipe sem dentes, brancos brilhantes, parecendo um ogro. Pera aí, essa bruxinha aí, ela ficou muito linda. Não era essa bruxa que eu queria dizer. Ah, agora sim. Era essa bruxa aí que eu queria mostrar. Mas brincadeiras à parte, creio que por volta de 2030 nós vamos passar aí por mais uma revolução nessas metodologias de projeto. E se você trabalha como analista ou almeja trabalhar, já entre ciente disso, de que a metodologia ágil é atual e de fato uma melhoria muito grande, mas que muitas pessoas e empresas comeram a cereja do bolo antes do momento certo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos entender agora um pouco mais sobre essa metodologia, sobre esse ponto de vista importante que eu quero passar para vocês. Mas antes, se for necessário, dá uma pausa no vídeo, vai beber uma água, vai no banheiro, vai se espreguiçar, vai dar um grito de loucura aí na janela e volta aqui para a nossa aula. Então vamos lá. Como eu já disse na aula 2, as metodologias são coisas consideradas novas no mundo da computação. E vimos que os primeiros sistemas a serem criados não exigiam muito, não faziam muito e nem podiam fazer tanta coisa devido ao poder computacional na época. Ficamos até que um período somente automatizando praticamente o que a planilha do Excel já fazia. Tinham até muitas pessoas que eram programadoras ou analistas ou simplesmente nerds na informática que criavam pequenos sistemas de gerenciamento totalmente em cima do Excel. Eu mesmo já fiz isso há anos atrás. Porém, já falei que com o passar do tempo os sistemas foram crescendo e crescendo, as possibilidades foram aumentando, a tecnologia foi se espalhando e o poder computacional foi ficando cada vez mais rápido do que o Papaléguas. E aí, quem fazia sistemas na coxa, sem organização, sem planejamento, acabou ficando para trás ou tendo que se atualizar e mudar seus conceitos. Então, diante dos desafios do mundo corporativo, que foi marcado não apenas por esse avanço tecnológico, mas também pela competitividade cada vez maior entre as empresas, o desenvolvimento de sistemas e serviços de software precisou acompanhar esse ritmo. Então, para isso, surgiram os métodos ágeis, que do inglês vem de Agile Software Development. Como o próprio nome diz, eles envolvem um conjunto de metodologias que servem para acelerar o ritmo dos processos de desenvolvimento de software. Inclusive, a aceleração é um dos principais pontos dessa metodologia, principalmente com o crescimento gigantesco de novos aplicativos. Já falei em aulas anteriores que hoje em dia fazemos aplicativos para tudo, desde de forma mais amadora até profissional, mas não importa o tamanho do problema. Conseguimos solucionar com o aplicativo, com o sistema, seja ele grande ou pequeno, porém, o que tínhamos há uns 20, 25 anos atrás eram sistemas que geralmente levavam de 2 a 4 anos para serem feitos. Muitos projetos levavam de 1 a 2 anos nas etapas de levantamento e análise de requisitos e preparação da documentação. E isso envolve muitos custos, pois por todo esse período as pessoas que trabalham no projeto precisam receber dinheiro, né? E sabe o que acontecia às vezes? Já até falei aqui, muitas vezes passava-se 1 ano e meio e sua equipe finalmente concluiu os requisitos, o pré-projeto, a documentação, e quando iam apresentar para o cliente falava que durante esse tempo bastante coisa mudou, alguns desses requisitos já estão devasados e também há coisas novas para analisar. E aí o que acontece? Bagunça tudo. A equipe vai passar provavelmente mais uns 3 a 6 meses para reorganizar tudo isso, ter que levantar novos requisitos, analisar novos requisitos, refazer o documento de requisitos, e isso quando não precisa começar praticamente do zero. Então, além dos projetos de desenvolvimento serem demorados, eles também tinham um custo altíssimo devido à quantidade de pessoas que trabalham por um longo período no projeto. Eu lembro de um projeto
que eu acho que já até mencionei para vocês em outra aula, que eu entrei nele e já estava com, acho que quase 1 ano e meio de projeto rolando. Eu fui chamado para a equipe de programação, eu entrei lá naquela etapa de desenvolvimento e testes. Precisei ler um documento de projeto gigante, quase 300 páginas, para poder ficar por dentro e aí realizar minha função. O esperado era que eu ficasse uns 3 meses trabalhando, mas acabei ficando 6. E quando eu saí do projeto, eu sei que ele ainda levou quase uns 4 meses para ser finalizado por completo. Esse projeto, eu não vou falar o nome da empresa contratante, mas ele custou R$ 1 milhão. E o planejamento era que fosse tudo encerrado em até 2 anos. Pelo que sei, passou um pouquinho disso. Mas já vimos que em geral as equipes sempre atrasam, né? E R$ 1 milhão pode parecer muito, mas quando comparado à quantidade de pessoas trabalhando e o período, às vezes esse dinheiro faz faltar. De forma bem rápida e simples, imaginem uma equipe com 15 pessoas. Do programador ao analista-chefe, o salário vai variar, claro. Mas vamos supor aí que cada pessoa da equipe ganhe R$ 6.000. Tá? Então 15 pessoas trabalhando ganhando R$ 6.000, isso daí ia dar o quê? R$ 90.000 por mês. Fora as despesas de local de trabalho, né? Como água, luz, telefone, aluguel, etc. Se essa equipe levar 1 ano trabalhando, o custo já vai passar dos R$ 1 milhão que aquela equipe recebeu. Então eu estou mostrando isso porque há 20 anos atrás a realidade não era tão boa para as empresas que solicitavam a construção de um sistema, porque era muito caro e demorava. Mas também não era tão boa para a equipe desenvolvedora, porque muitas vezes tinha que sobrecarregar funcionários ou no fim do projeto tinha que diminuir a equipe para a equipe raiz e às vezes ficar trabalhando até alguns meses sem receber nada, só para poder concluir o projeto. E mesmo com as evoluções das metodologias, o custo e prazo melhoraram, porém permaneciam altos. E aí a metodologia ágil vem para buscar tornar as coisas mais rápidas e, digamos, que mais baratas. Bom, esse panorama geral que eu dei foi legal. Mas professor, por que você mostrou uma princesa, um príncipe, uma bruxa e um ogro lá no início da sua fala? É porque o método ágil em 2001 teve o chamado Manifesto Ágil, que é comparado aos 10 mandamentos da Bíblia. Ou seja, são as regras que todos os métodos ágeis precisam seguir. E até aí, aparentemente estava tudo em ordem. Eram bons valores, eram bons princípios. Os primeiros modelos procuraram até seguir isso certinho. Então era princesa, eram os príncipes. Porém, com o passar do tempo isso foi mudando. Muitos modelos criados não seguiam todos os princípios. Muitas empresas começaram a criar novos conceitos e modelos visando a revenda do mesmo com promessas e etc. Que eu não vou entrar em muitos detalhes, não vou começar a falar disso agora. Mas tudo isso bagunçou bastante o que o manifesto inicial propôs. Tá, imagine uma pessoa aí que vai na igreja, mas que gosta de matar as outras pessoas. Mas essa pessoa diz que ama Deus acima de todas as coisas, não rouba ninguém, não adultera, não deseja a mulher do próximo, não cobiça, etc. O outro irmão da igreja é ladrão e rouba, mas ele diz que guarda o 7º dia para descansar, não diz o nome de Deus em vão, nunca matou ninguém, só rouba, né, e etc. O que você acha que esse crente seria? Digamos que a mesma coisa é para o modelo que não segue os princípios do Manifesto Ágil. Mas antes de falar de fato da realidade do modelo, mas antes de falar da realidade da metodologia ágil, vamos conhecer um pouco do seu manifesto. Então, os 4 valores do Manifesto Ágil são valorizar mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Isso não significa fazer tudo no papel de pão sem uma organização mínima. Valorizar mais software em funcionamento do que documentação abrangente. Isso não significa não fazer nenhuma documentação. Valorizar mais colaboração com o cliente do que negociação de contratos. E valorizar mais respostas às mudanças do que seguir um plano. E isso também não significa a ausência de um plano que considere pelo menos o que é conhecido dentro de um período curto. Dessa forma, estabeleceu-se que na gestão ágil de projetos, todos esses itens à esquerda são mais importantes do que os itens da direita. Ou seja, indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Software de funcionamento é mais importante do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos. E resposta às mudanças
é mais importante do que seguir um plano. Essa visão dos 4 valores do método ágil é fundamental para entendermos as diferenças entre a gestão clássica e essa gestão chamada de gestão adaptativa. Mas, infelizmente, valores é algo interpretativo. Por exemplo, sexo antes do casamento pode ser um valor importante e válido para uma pessoa da igreja, mas algo nada a ver e nem considerado como um valor para quem não é da igreja. E assim no manifesto, muitos valores passaram a ser mal interpretados e transformaram aquela princesinha na bruxa. Mas vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais nesse manifesto ágil, falando agora dos 12 princípios e debater em cima deles. Então, os primeiros princípios dos quais eu quero falar são esses daí que estão aparecendo na tela. Primeiro princípio, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega rápida e contínua de software de valor. Segundo princípio, entregue frequentemente software que funciona, de algumas semanas a alguns meses, com preferência para um período curto. Terceiro princípio, pessoas de negócio e os desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente durante o projeto. Quarto princípio, a maneira mais eficiente e efetiva de transmitir informação para uma equipe de desenvolvimento é via conversas cara a cara. Bom, antes de mostrar os demais princípios, eu quero e preciso já mostrar para vocês um pouco da realidade, tá? Como diz uma pessoa que eu admiro muito nessa área, o Fábio Akita, ele fala que o tempo nunca é fixo, porque todo profissional sabe que não dá para prever o futuro. Entregar valor rápido é um princípio e não uma regra. Significa que faremos tudo o que for possível para tentar entregar algo que funcione, com qualidade, o mais breve possível. Para isso, tentaremos retirar impedimentos, melhorar processos, otimizar procedimentos, melhorar a comunicação e tudo mais que for necessário para entregar alguma coisa. É um lembrete para todo agilista em todos os momentos que as entregas começarem a demorar mais do que o normal. E esse termo agilista que eu acabei de falar é como chamamos as pessoas que de fato vestem a camisa do método ágil e trabalham de forma correta com isso. Se você percebeu, esses 2 primeiros princípios que eu li e os valores que nós vimos na tela anterior são muito bonitos de falar e de pensar. E deveriam ser mais bonitos ainda para aplicar. Porém, um dos maiores problemas do método ágil, e estou falando dessa forma, apresentando o método e já alertando das coisas ruins com ele, não é porque o método seja algo ruim, claro que não. Mas um dos maiores problemas estão sendo os profissionais, ou quem diz ser profissional da área. Ao meu ver, o que mais está matando o método ágil atualmente é quem trabalha com ele, principalmente os novos profissionais da área da computação. E eu, como professor, não posso ensinar vocês só uma teoria seca, nem desejar que vocês sejam medíocres. Mas eu quero que, se algum de vocês seguir carreira nesta área, seja de fato um profissional de verdade e faça diferença. Porque nós estamos em uma geração Nutella que quer tudo fácil, quer tudo na mão. Tem preguiça de ler, transforma uma pequena dificuldade em algo gigante, desiste fácil sem nem tentar de verdade, não vai atrás de buscar soluções, quer imitar os outros e, principalmente com o avanço da UML, do reuso que mencionamos, querem sair catando pedaços de coisas já prontas para implementar nos seus projetos. Por outro lado, também temos outro ponto negativo, onde a geração atual é uma geração do marketing digital. Soldam um peido e postam no Twitter que peidaram. Termina um namoro e postam um vídeo que em minutos todos já sabem o quanto ele está sofrendo. Arruma uma namorada nova e já posta uma foto para mostrar que está amando, que está tudo bem. Então a gente vive um momento de mostrar e mostrar e mostrar e tentar mostrar justamente o que queremos. Igual no mundo dos investimentos, do qual eu faço parte. Muitas pessoas perdem 10 investimentos seguidos e só ganham um. Mas esse um que eles ganham é justamente o que eles compartilham, o que eles fazem festa, o que eles ganham status e etc. Ganham justamente naquele um único investimento que deu certo. Mas na real ele está perdendo dinheiro.
E eu digo isso porque a metodologia ágil ela está uma bagunça no sentido de confundirem liberdade com libertinagem. Eu sempre digo isso nas minhas aulas presenciais. Eu sou um professor camarada que tenta ser legal, tenta chegar junto, tenta se enturmar, tira brincadeira, etc. E fazendo tudo isso nos momentos certos. E essa é a liberdade que eu dou aos alunos, de se sentirem à vontade comigo, tirarem as brincadeiras. Isso é a liberdade. Isso é a liberdade. É essa leveza dentro de um espaço determinado. O problema é que muitos confundem com libertinagem, ou seja, vão querer tirar a brincadeira pesada, faltam com respeito, não obedecem uma ordem do professor, querem bagunçar na aula e etc. Ultrapassam o limite da liberdade e transformam em libertinagem. E assim está sendo também com o método ágil. A prioridade não é tanto satisfazer o cliente. Muitos têm a prioridade de ganhar dinheiro mais rápido e de forma mais fácil. E o nível da qualidade para agradar o cliente vai ficando de lado. É a geração que ganha vendo vídeo no TikTok, no Kawaii, chamando gente para baixar aplicativo de pagamento ou nos fast food e quer ganhar dinheiro profissionalmente da mesma forma. E a verdade também é que atualmente muitas pessoas demoram a se tornar adultos, mesmo já tendo passado dos 30. E alguns valores que profissionais mais antigos tinham, os mais atuais deixam de ter. E a parte de valorizar indivíduos e interações vai ficando mais para as fotos das redes sociais do que na prática de verdade. Muitas equipes falam poucos, dividem pouco por ego, por egoísmo, e às vezes quando falam é até com cinismo para tentar prejudicar o outro, e consequentemente acabam prejudicando a equipe como um todo. E agora a nova modinha é que muitas empresas aí de desenvolvimento ou profissionais solitários ou que formam um pequeno grupo se intitulam agora como coach ágil, onde ele tem processos e ferramentas de baixo custo e de aplicação instantânea para gerir o sistema das empresas e treinar os funcionários. E isso já fere os valores e os princípios da metodologia ágil que nós vimos na tela anterior, priorizando que as ferramentas, os processos que a maioria das vezes não melhoram em nada uma empresa, apenas desfaça algo para que gere bons relatórios e que possa ser postado nas redes sociais ou coisas do tipo. Chamar esses coaches se torna mais fácil para o dono da empresa, que não vai precisar apresentar vários requisitos ou se reunir várias vezes com uma equipe. E assim, e de várias outras formas, a metodologia ágil vai cada vez mais entrando nesse ciclo de decadência. A metodologia ágil é algo funcional, é algo bom, mas é algo para fazer certo. Como diz uma música do cantor Thales Roberto, é fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo. E nesse contexto religioso, existe um manual da vida cristã que é a Bíblia. Lá tem vários ensinamentos de como agir para evitar erros, como reagir a erros, como resolver problemas, como pensar, como falar e etc. E se a pessoa lesse toda a Bíblia, entendesse de verdade e colocasse em prática ao pé da letra, teria uma vida muito mais leve e com paz de espírito. O problema é que muitos não leem, não praticam, mas se dizem evangélicos. Ou seja, é da mesma forma no método ágil. Temos valores para seguir, princípios que nos norteiam. Temos um livro que nos mostra como seguir isso tudo da maneira correta. Porém, decidimos inventar, pegar de outros lugares, confundir valores, olhar para si mesmo e por isso tudo estar uma bagunça. E claro, tudo que eu falei aqui não foi generalizando. Ao joio e ao trigo, então tem suas exceções. E em meio a tudo isso que nós estamos falando, eu vinha sempre encerrando as minhas apresentações mostrando as vantagens e as desvantagens. Mas como o método ágil está tão embaralhado, eu não vou listar essas vantagens e desvantagens aqui do método ágil. Ainda mais porque eu já falei um pouco delas nesse cenário atual. Se você prestou atenção em tudo que eu falei agora, você já conseguiu perceber algumas delas. Mas o intuito principal é que o método ágil, claro, traga agilidade, mas também traga a possibilidade de trabalhar em múltiplos projetos, melhorar a participação e a interação dos projetos, melhorar a qualidade e diminuir o prazo e o custo. Mas na minha opinião, o método ágil só funciona com esses benefícios se separarmos os profissionais de verdade dos profissionais faz de conta, os adultos das crianças, e não termos medo nem vergonha de expor ideia, de crescer junto em equipe e principalmente ir atrás do que tem que ir e fazer o que tem que ser feito. É fácil demais ser ágil em paz, a gente é quem complica tudo. Acho que as empresas não precisam de uma nova metodologia superior a todas as outras, ainda mais porque existem várias metodologias boas,
mas eu acho que precisam de uma mudança de cultura, uma mudança de como as pessoas se relacionam e tratam o desenvolvimento de software. Bom, então a gente discutiu aqui um pouco sobre os valores, os princípios da metodologia ágil, da princesa que esse método aparentava ser e que contribuiu e ainda pode contribuir muito mais para o desenvolvimento do sistema. Mas vimos que atualmente a princesa virou uma bruxa, e um dos maiores culpados são os próprios profissionais da área, e as suas interpretações, libertinagem, preguiça de ler, de escrever, de ir atrás, o seu egocentrismo, ganância e tantas outras coisas. E é um assunto bem abrangente, ainda mais porque é totalmente atual. E tudo que vimos hoje é um material tremendo para pesquisas. Pesquisar mais sobre as regiões do modelo espiral, sobre as fases do modelo de montagem a componentes, sobre mais informações da metodologia ágil e seus modelos. Tem muita fonte de conhecimento aqui para pesquisar que geraria meses de estudo. Basta você querer ir atrás. E nas aulas anteriores eu havia mostrado para vocês alguns modelos ágeis, como o Scrum, o Lean, o Kanban, o Smart e o Crystal. Mas meu intuito não é entrar em detalhes sobre eles. Existem vários outros métodos ágeis, digamos que também principais, além desses daí que eu mostrei, como o FDD, o XP, o MSF, o DSDM e o SAFe. Aí na sua tela nós temos, digamos que os 10 principais métodos ágeis. Cada um deles tem as suas particularidades, e ainda existem outros modelos e com certeza existirão muitos outros que ainda estão por vir. Porém, como eu falei antes, não adianta vários métodos nem criar novos métodos se não houver pessoas adultas e profissionais para atuar com isso. O mais importante nessa aula foi você saber de fato o que é a metodologia ágil e essa realidade. Sobre os modelos, fica aí também mais um material para você poder pesquisar e estudar mais sobre o assunto. Já estou dando aí para vocês o cenário e as dicas de onde tem que ir. Basta você ir, tá? Porque se eu for falar de todos esses modelos agora, a gente vai transformar essa videoaula num daqueles vídeos musicais para dormir que duram as 8 horas aí de duração. Mas eu aconselho, dá uma pesquisada sobre esses modelos, leia um pouco sobre eles, sobre de fato a raiz deles, as histórias deles, e veja como o método ágil está poluído e muito marqueteiro, se preocupando muito com nome e status para gerar valor para vender algo. Infelizmente a realidade é essa. O modelo Scrum, por exemplo, ele foi criado antes do método ágil existir, mas por ele ter um nome conhecido, modificaram um pouquinho ele e começaram a vender a ideia dele. E o Scrum não é um modelo ruim. O problema é como usá-lo. O Lean e o Kanban, por exemplo, eles são modelos criados para outras resoluções de problemas. O Kanban, ele é o mais antigo de todos. Ele foi criado lá no tempo do Fordismo, lá pela década de 50. Por ter sido criado pela Toyota, ele tem um nome forte, ele tem um nome conhecido. E muitos desenvolvedores usam isso para poder vender a ideia de que vão solucionar o problema de uma empresa, assim como a Toyota resolveu. Mas o Kanban ele foi feito para controlar projetos físicos relacionados à fábrica automotiva. Quando pegamos os mesmos conceitos e jogamos para um software, tem mudanças, e isso não é bom. O MSF, por exemplo, foi criado pela Microsoft, e por levar o nome da Microsoft, algumas empresas desenvolvedoras de sistemas vendem isso a outras empresas com status elevado lá nas nuvens. Mas lembrem, não são nomes nem status que farão um sistema de qualidade, mas sim as pessoas. Então, dessa forma, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Mesmo o conteúdo tendo sido longo, volumoso, espero que você tenha entendido. É um assunto que muitos professores fogem ou somente passam a régua. Quem sabe isso daí também não seja um grãozinho influenciador aí dos profissionais atuais que nós temos que não seguem o projeto e inventam moda errada. Tentei simplificar o máximo que pude, tentei abordar os principais temas e espero que tenha gostado e entendido. Então deixa seu comentário aí no vídeo, diga o que você achou da aula, qual foi o modelo que você mais gostou, a metodologia que você mais gostou, deixa alguma observação sobre esse desabafo que eu fiz sobre a metodologia ágil, alguma dúvida e fique atento para a nossa próxima aula, pois nós vamos começar a estudar, ou seja, nós vamos começar a engatear, digamos assim, na primeira fase que nós vemos aí desses modelos, que vai ser a fase de levantamento de requisitos. Ok? Vou deixar essa frase aí para vocês de um autor desconhecido, onde ele fala que agilidade não é fazer software correndo,
é fazer com eficiência e eficácia aquilo que é prioritário. Então Deus abençoe vocês, um forte abraço e tchau, tchau.